Olá, Mundo UFG está no ar com informações. Olha, a partir da próxima semana, eventos com até 150 pessoas podem acontecer em Goiânia. E berçários e educação infantil voltam a funcionar com até 30% da capacidade. A decisão é da Secretaria Municipal de Saúde. Os estabelecimentos serão fiscalizados. Essas flexibilizações foram possíveis porque o cenário epidemiológico é favorável à retomada dessas atividades econômicas, onde nós temos observado uma redução do número de óbitos nas últimas semanas, bem como das internações por Covid aqui no município. E, além disso, as taxas de ocupação de leitos de UTI e enfermaria estão em torno de 60% a 50% respectivamente. Essa reabertura ela é permitida nesse momento, porque o cenário epidemiológico é favorável, mas daqui a 2 semanas será feita uma nova avaliação do cenário epidemiológico e caso ocorra uma mudança do cenário, um aumento de internações, um aumento do número de óbitos, será revista essa flexibilização. E goianienses que moram nas regiões Sul e Campinas Centro podem procurar a testagem ampliada para Covid-19 nos dias 15 e 16 de outubro, hoje e amanhã. Essas são as regiões com mais casos de internações por Covid-19 em Goiânia, segundo a Prefeitura. E ela será realizada na Escola Municipal Osterno Pontenciana, no setor Castelo Branco, das 8 às 17 horas. Então, todas as pessoas que moram nos bairros próximos ali à escola podem agendar a sua testagem no site da Prefeitura e escolher a sua modalidade, se ela prefere ir no sistema drive-thru ou pedestre. Então, ela vai escolher o horário de agendamento e informar seus dados pessoais. E no site da Prefeitura, ela pode consultar quais as listas dos bairros participantes. Essas duas regiões foram eleitas porque ainda permanecem como as principais regiões no número de casos de Covid e no número de internações por Covid. Quem pode realizar o teste? Todas as pessoas a partir de 12 anos de idade que moram nessas regiões. E é importante que as pessoas que procurem sejam as pessoas sem sintomas. A gente recomenda que pessoas que possuem sintomas não vão para as filas, que elas procurem as unidades básicas de saúde. E a campanha UFG Solidária, que apoia grupos em vulnerabilidade social durante a pandemia, vai ter um drive-thru para receber doações. Olha só como você pode participar. O drive-thru ele acontece na próxima terça-feira, dia 20 de outubro, das 8h30 até as 14 horas, no estacionamento da Central de Aulas D, lá no setor leste universitário. E esse projeto, ele atende várias cidades aqui no nosso estado, entre elas Goiânia, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Itumbiara, Inhumas, Iaciara, Professor Jamil, Bacupari Posse e também Jataí. O ensino remoto de escolas e universidades pode ser estendido até dezembro do ano que vem. É o que prevê a medida aprovada pelo Conselho Nacional de Educação no último dia 6. Instituições públicas e privadas podem decidir se vão aderir ou não à decisão. Já chega a 270 milhões o número de pessoas com insegurança alimentar aguda, segundo a Organização das Nações Unidas. O que agravou esse cenário foi a interrupção do comércio, do processamento e do transporte dos alimentos. Casos de reinfecção pelo novo coronavírus têm sido raros até agora, mas um estudo da revista científica Lancet mostra que a primeira infecção não necessariamente traz imunidade contra o vírus. Ao analisar o caso de um homem dos Estados Unidos que contraiu a Covid 2 vezes, os cientistas compararam o código genético do vírus nas 2 infecções e comprovaram que eles eram diferentes, ou seja, ele foi contaminado 2 vezes. A economia latino-americana será a segunda com maior retrocesso no mundo em 2021. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a região deve apresentar 8% de retrocesso, ficando atrás apenas da União Europeia. A pandemia de Covid-19 é responsável pela queda na economia. Peru, Argentina e Equador serão os mais atingidos pela crise. Já a perspectiva aqui para o Brasil está mais positiva. A queda esperada é de 6% e não mais de 9%, como previsto anteriormente. O Mundo UFG vai para um rápido intervalo e já volta.
Terminam hoje as inscrições para o curso de Ecoturismo e Museologia, que a UFG promove numa parceria entre Faculdade de Ciências Sociais e Escola de Agronomia. O curso acontece em outubro e é aberto ao público. Ele será ministrado pela professora da UFG, Magda de Almeida. Já são mais de 100 inscritos de todo o Brasil. O curso visa essa parceria entre museologia e ecoturismo, principalmente devido agora à pós-pandemia, que o turismo ecológico provavelmente vai ser muito procurado por ser ao ar livre. E nós temos essa preocupação de como preservar esse patrimônio, porque os patrimônios eles não estão presentes somente nas edificações, nos monumentos, nas obras de arte. Eles estão presentes também no saber fazer, na cultura do povo, na natureza. E esse curso visa isso, uma conscientização do agente do turismo em preservar essa natureza juntamente com a museologia, que tem um papel fundamental na salvaguarda dos patrimônios, na preservação dos patrimônios naturais. O Laboratório de Análise de Microdados da UFG desenvolveu um indicador para mensurar a qualidade do mercado de trabalho. A cada 3 meses, a equipe divulga um boletim com informações da região metropolitana de Goiânia, baseado em dados da PNAD Covid, pesquisa do IBGE. Eu conversei com o coordenador do laboratório, o professor Sandro Monsueto, para saber detalhes do boletim mais recente. Os principais indicadores do mercado de trabalho tiveram uma queda. Isso aconteceu em todos os países onde a pandemia atingiu. No caso específico de Goiânia, a gente acredita que Goiânia tem uma pequena vantagem, porque tem um mercado de trabalho, uma qualidade de mercado de trabalho ali acima da média do mercado nacional, tem um mercado de trabalho dinâmico, mas, por incrível que pareça, o tamanho do nosso mercado de trabalho local, por não ser muito grande, acaba realmente tendo uma vantagem, porque ela tem uma condição melhor de se recuperar de um baque que está sendo a pandemia do que outras capitais, inclusive São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro. E aqui, como a nossa taxa de contágio, inclusive, ela permaneceu relativamente baixa, mais lenta do que em outras capitais, a gente acaba tendo esse bônus. A questão do desemprego, na verdade, teve um ponto surpreendente em Goiânia, né, professor? Aumento de empregos na área da construção civil, não é isso? Isso, verdade. É diferente do que aconteceu no resto das regiões metropolitanas. É um resultado que também surpreendeu a gente, mas provavelmente pela própria dinâmica da região, que já vinha tendo uma expansão da construção civil, e essas obras não pararam. É um dos setores que geram algum tipo de aglomeração de trabalhadores que não parou. E, professor, em relação ao home office, o que vocês observaram? Ele é muito comum mesmo na região metropolitana de Goiânia, aqui em Goiás, ou nem tanto? Então, a gente imaginava que ia ser mais, mas os dados mostram que ele é muito mais comum justamente entre as pessoas mais escolarizadas, que tendem a produzir um produto mais intangível, não é? Que conseguem levar seu trabalho para onde seja necessário, para suas próprias casas. Mas dentro da região metropolitana de Goiânia está abaixo da média nacional. E, professor, outra questão que está sendo feita bastante em casa agora é o estudo, a educação, né, principalmente das crianças. O que o boletim fala sobre isso, desse trimestre? Uma boa notícia de que o estudo não parou. A população entre 6 e 18 anos tem estudado, a imensa maioria, tem estudado 5 a 6 dias por semana, ou seja, nos horários de aula. Nesse ponto, a gente tem que dar os parabéns para a equipe dos professores, né? Principalmente do ensino básico, que estão conseguindo, aparentemente, manter o ritmo dos estudantes em casa. Eles têm se dedicado de 5 a 6 dias por semana e cerca de entre 2 e 5 horas por dia de estudo. Então, o ritmo está parecido com o ritmo realmente do ensino presencial. Professor, um outro ponto aqui que eu achei bastante interessante é da realidade dos motoristas de aplicativo. O que a PNAD pode mostrar aí que vocês resolveram analisar para a Goiânia, para a região metropolitana? Então, uma diferença que a gente achou legal entre a PNAD Covid e a PNAD tradicional, são duas pesquisas que estão girando mais ou menos ao mesmo tempo, é que a PNAD Covid ela tem um campo que destaca especificamente os motoristas.
Não dá para separar muito bem quem é motorista de aplicativo ou não, mas tem um campo especial com que a gente consegue separar isso. Eles compõem cerca de quase 3% da mão de obra que está ativa na região metropolitana de Goiânia. Ou seja, é um contingente bastante alto. E uma coisa que a gente tem curiosidade, a gente ainda não parou para analisar, tem várias pesquisas analisando, é sobre a forma que esses indivíduos devem ser classificados no mercado de trabalho. Por exemplo, eles são empreendedores, eles são empregados, empregadores, então ainda tem essa dúvida sobre qual que seria a categoria correta de inseri-los dentro do mercado de trabalho. De qualquer forma, uma boa notícia é que os entregadores, os motoristas de Goiânia, eles têm uma taxa de contribuição maior para o INSS. Isso quer dizer que eles têm uma preocupação maior com a Seguridade Social, isso que é muito bom para eles. Antes da pandemia, a UFG tinha quase 5.000 estudantes fazendo estágio obrigatório. Hoje são em torno de 3.800 que continuam nas atividades como estagiários. A gente vai entender agora o impacto da Covid-19 nessa área. Então, quando o calendário ficou suspenso, não houve modificações relacionadas às atividades do estágio não obrigatório, aquele que o aluno decide ou não fazer. É claro que houve um certo impacto do mercado, uma vez que algumas empresas, elas paralisaram as suas atividades e precisaram suspender alguns contratos. Mas as empresas logo foram se adaptando às modalidades de teletrabalho e de home office, e isso foi se acomodando. Então, nós temos atualmente um grande número de alunos fazendo estágio não obrigatório e não houve uma queda expressiva desse número do início da pandemia para cá. Já do estágio obrigatório foi um pouco diferente. Como ele está relacionado a uma disciplina, quando o calendário foi suspenso, as atividades foram suspensas. Só foi permitida a continuidade, autorizada a continuidade dos cursos da área da saúde, porque existia uma portaria do MEC que autorizava essa continuidade. Cursos como, então, medicina, enfermagem, farmácia, odontologia, puderam continuar as suas atividades sem interrupção. Os demais cursos precisaram suspender as atividades de estágio. Como está funcionando hoje? O que é que nós temos de autorização, considerando a legislação do MEC, Ministério da Saúde e os decretos presidenciais? Hoje está permitido que os cursos da área da saúde e aqueles das atividades essenciais, de acordo com o decreto presidencial 10.282, que eles façam as suas atividades de forma presencial. Aqueles cursos que não fazem parte desse grupo estão autorizados a substituir as atividades presenciais por atividades remotas, à exceção daqueles cursos que não têm diretrizes curriculares nacionais regulamentadas pelo MEC. Considerando os 102 cursos da UFG, existem apenas 10 cursos nessa condição. Os cursos da UFG que não têm as diretrizes são Ciências Ambientais, Design de Ambientes, Design de Modas, Design Gráfico, Direção de Arte, Ecologia e Análise Ambiental, Física Médica, Gestão da Informação e Inteligência Artificial. E professora, como é que a UFG está avaliando a situação dos alunos que cursam, que fazem essas graduações? Eles vão ter que esperar um retorno das atividades das áreas deles presenciais para eles poderem fazer o estágio? A legislação ela tem sido atualizada nesse período quase que diariamente. Então, a gente espera ou que haja uma flexibilização disso, ou que realmente a gente precise aguardar um período de autorização de um ensino híbrido, onde nós possamos ter algumas atividades de forma presencial. Assim, esses cursos poderiam retomar essas turmas que atualmente estão suspensas. O Mundo UFG vai para um intervalo bem rápido agora e já volta. Não sai daí. Começa nesta sexta-feira, 16 de outubro, o evento Caravana Cultural, que marca o lançamento da Rede de Cultura IPs de Goiás. O objetivo da rede é reunir em um site programações, editais e ações das instituições públicas de ensino superior daqui de Goiás.
No lançamento da rede, às 8 horas da noite, artistas, gestores, extensionistas, pesquisadores e professores estarão ao vivo no canal do YouTube da rede. O evento é totalmente online e gratuito. Mais informações no site da UFG. E ainda dá tempo de participar da edição de 2020 do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG, o COMPEX. As inscrições foram prorrogadas e vão até 19 de outubro. Não precisa ter vínculo com a UFG para participar. A programação do evento está no site compex.ufg.br. Inscrições abertas também para cursos de mestrado e doutorado em Geografia na UFG para início em 2021. Todas as informações do processo seletivo você encontra em ppgeu.iesa.ufg.br. E a Diretoria de Relações Internacionais da UFG abriu inscrições para o curso de Introdução à História, Religiões e Cultura do Líbano para estudantes de pós-graduação stricto sensu. Detalhes você encontra em dri.ufg.br. E 2 cientistas da UFG receberam menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese 2020. Maurício Louzeiro, do Programa de Pós-Graduação em Matemática, foi homenageado pela tese que desenvolveu e que contribui para um tema importante da matemática, conhecido como otimização de variedades. Raíssa Vieira, do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução, foi reconhecida por ter avaliado a eficiência de políticas públicas ambientais no Brasil e ainda ter proposto planos de gerenciamento que são suporte científico para gestores tomarem decisões sustentáveis. A aluna Lucélia de Souza, do curso de Artes Visuais da UFG, ficou em primeiro lugar no 7º Prêmio de Popularização da Ciência da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência Regional Goiás. Ela foi premiada na categoria Música e Artes Visuais. O tema da minha pesquisa é Poéticas de Libertação nas Artes Visuais, Memórias de uma Lamparina. Então, nessa pesquisa eu busco acessar as minhas memórias de infância do meu convívio familiar e comunitário. Então, são memórias relacionadas às opressões vivenciadas por mim, onde eu uso metaforicamente o objeto lamparina para alumiar essas memórias e lembranças. Então, eu procuro, através da minha produção artística, ressignificar essas memórias. E nesse momento tão difícil de desmantelamento da educação, eu penso que esse prêmio é ainda mais necessário. O Mundo UFG fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.